Recuperação, retorno, retenção, intuição e experimentação são princípios do aprendizado que você precisa saber se quiser aprender mais rápido e com eficiência. Olá, essa é a segunda parte do vídeo sobre a ultraaprendizagem. Na primeira parte eu expliquei o que é a estratégia do ultraaprendizado e os seus 4 primeiros princípios: meta-aprendizagem, foco, prática direta e repetição. Se você chegou aqui agora, deixa esse vídeo pausado e clica aqui para assistir a primeira parte antes. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, para receber mais conteúdo que irão melhorar a sua forma de aprender. Dito isso, agora você irá conhecer o restante destes princípios e assim poder aplicar para qualquer habilidade ou conhecimento que deseja adquirir. O quinto princípio da ultraaprendizagem é a recuperação. A recuperação significa um efeito muito conhecido e eficaz para conseguir aprender e memorizar qualquer coisa que esteja aprendendo. Na verdade, essa deveria ser a primeira ação de qualquer pessoa quando se está estudando, que é se desafiar a lembrar do conteúdo sem consultar qualquer tipo de material. Quando você faz isso, estimula o seu cérebro a buscar a informação. O resultado é que o conhecimento é fixado na sua memória. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a recuperação, você pode assistir depois aqui nesse link para te ajudar a entender e como fazer. Eu diria que dentre os 9 princípios da ultraaprendizagem, a recuperação é o mais essencial de todos. Ela está muito relacionada com o terceiro princípio, que é a prática direta, e o sétimo princípio, que é a retenção, que a gente ainda vai chegar lá. Porque se você não fizer o uso da recuperação, o seu processo de aprendizado tenderá a ser mais lento. Quando você faz a recuperação ativa, consegue gravar com mais facilidade e reter mais o conteúdo. O resultado é a aceleração da aprendizagem. Mas essa não é a primeira escolha das pessoas. No geral, a tendência é revisar a partir de anotações, apenas lendo ou criando resumos e outras ferramentas de estudo. Só que isso não representa a realidade de aprender, porque não te ajudará a se lembrar do que estudou. Quando você se esforça em se lembrar, é também uma espécie de treino para o seu cérebro saber como lidar em outras situações, como uma prova, por exemplo. Na prova, você não pode consultar, não é? E a maior parte das pessoas estudam consultando. Se você não tem o esforço, o seu cérebro não considera importante gravar uma informação. O sexto princípio, o retorno, funciona como uma continuidade da recuperação, porque de nada adianta para o aprendizado se você tentar se lembrar do que aprendeu, mas lembrar da informação incorreta. Isso significa que você está absorvendo a informação errada, e o resultado é que você aprende errado. Então, para a recuperação ser eficiente, você precisa de um retorno. Por exemplo, você tenta se lembrar da informação que estudou e logo em seguida deve avaliar se lembrou dela corretamente, consultando uma resposta, o seu livro, o seu professor, o que você tiver para avaliar se lembrou corretamente. Isso tem a ver com o tipo de feedback, mas calma que a gente ainda vai chegar lá. O retorno é então um feedback sobre o seu processo de aprendizagem, ou seja, é uma espécie de parecer sobre a sua evolução e o seu resultado. Com o retorno, você consegue modular onde está errando e como melhorar. Mas, para ser funcional, você precisa de um feedback efetivo e real, de acordo com aquilo que você está aprendendo. Porque se ele for muito subjetivo, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. É aqui que entram os tipos de feedback, que podem ser divididos em 3. O feedback de resultado é o mais comum. Seria tipo você fazer uma prova, responder a questão e logo em seguida consultar o seu gabarito. O retorno que você tem é se acertou ou errou. O problema é que quando você erra, não sabe exatamente o porquê do erro e como melhorá-lo. O segundo feedback é o feedback informativo. É mais eficiente do que o primeiro tipo, porque aqui é um especialista, tipo um professor, da área que você está aprendendo. Ele que vai te dar o feedback. Ele informa sobre o seu resultado, o porquê desse resultado, mas ainda não te diz aonde e como melhorar. Aí chegamos no terceiro tipo de feedback, que é o corretivo. Esse seria o melhor dos mundos, porque nele você ainda tem a ajuda desse especialista, informando do seu resultado e também te indicando o que fazer para melhorar. Mas infelizmente, esse tipo de feedback não é tão acessível. Quando você estiver aprendendo, deve procurar ter pelo menos um desses tipos de feedback. No mínimo, o primeiro, que é o feedback de resultado. O sétimo princípio é a retenção. Lembra que eu falei que ele está muito relacionado com o quinto princípio da recuperação? Isso é porque a retenção está diretamente relacionada com a memória.
A memória é essencial para aprender. Sem ela, você não aprende. A recuperação te ajudará a reter o que aprendeu. Aqui você deve se preocupar em guardar na sua memória para um longo prazo aquilo que foi aprendido. O esquecimento é algo normal, é a regra e não a exceção. E todos nós estamos sujeitos a esquecer o que estudamos. O problema é que se você não repetir e revisar o seu estudo, esse esquecimento será muito forte logo nos seus primeiros dias de estudo. Por isso, o princípio da recuperação e repetição também são muito importantes para te ajudar a fixar todo o seu conhecimento aqui na sua memória. O cérebro, quando aprende, na verdade está formando e fixando memórias daquilo que você estudou. Eu explico com mais detalhes todo esse processo nesse vídeo. Depois assistam mais tarde para você entender cada uma dessas etapas. Você vai entender o que deve fazer para te ajudar a não esquecer, que basicamente pode ser resumido na prática do espaçamento do seu estudo e a recuperação ativa. A recuperação você já sabe, é o nosso quinto princípio da ultraaprendizagem. O espaçamento é simplesmente você dar um tempo entre uma sessão de estudo e outra, porque curiosamente e até mesmo de forma contraintuitiva, é preciso haver um pequeno esquecimento para potencializar o efeito da recuperação ativa e você fixar ainda mais a sua memória. Mas nada impede que você utilize outras técnicas para memorizar, como o Palácio da Memória, que eu já expliquei por aqui também. Se você quiser saber mais, é só assistir aqui neste vídeo. O oitavo princípio é o da intuição, que praticamente é você ser capaz de resolver problemas com base em princípios. Se você tem uma base sólida e boa, você é capaz de resolver apenas na intuição. Esse é um dos motivos que não justificam decoreba para aprender. Quando você decora, não entende o porquê, não entende o princípio e tem dificuldade em resolver problemas parecidos. Por isso, é importante, quando você estiver estudando, entender o princípio do assunto, ou seja, entender o seu processo. Isso irá garantir a sua intuição. Eu diria que esse é o princípio mais simples e ao mesmo tempo mais complexo de seguir, apesar de ser fácil de entender o que é a intuição. Você leva certo tempo para obtê-la, porque a intuição é o resultado da sua experiência, de todo o seu processo de estudo e aprendizagem. Mas a partir do momento que você consegue ter uma boa intuição, fica mais fácil resolver qualquer problema relacionado com o assunto que você está aprendendo. Por fim, chegamos ao nono e último princípio da ultraaprendizagem, a experimentação. Quando começamos a aprender, tendemos a seguir uma cartilha. Seguimos exemplos daquilo que estamos estudando, até chegar a um ponto que começa a saturar e até mesmo chegar numa espécie de platô de aprendizagem, que você pode enfrentar algum bloqueio para seguir adiante, ou sentir a falta de algo que possa aprimorar a sua aprendizagem. Se você está estagnado por um bloqueio que te faz permanecer no platô, este vídeo aqui pode te ajudar. E se você deseja se aprimorar mais ainda, é aí que entra a experimentação. Você pode testar e experimentar os mais variados recursos de aprendizagem. Teste outros métodos e técnicas de estudo. Avalie o que as pessoas que estão estudando ou ensinando sobre o que você está aprendendo fazem e aplique também no seu planejamento. A partir dessa experimentação, você pode ampliar a sua aprendizagem. Este princípio também é simples, mas pode fazer uma diferença no seu resultado esperado. Agora você já sabe o que é a ultraaprendizagem e conhece os seus princípios e como aplicá-los. Se você gostou de aprender sobre essa estratégia, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo para eu entender que este conteúdo foi útil para você. Fazer um projeto de autoaprendizado irá te ajudar a aprender mais rápido algum conhecimento ou uma habilidade que você deseja adquirir. Estes 9 princípios já são bem conhecidos da ciência cognitiva. Como eu disse, o que o Scott Young fez foi empacotá-los dentro de uma estratégia de forma a combiná-los para você otimizar o seu desempenho. Por isso, eu diria que todos esses princípios são fundamentos que você deve aplicar sempre na sua vida de estudo. Assim você aprende melhor e com mais qualidade. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Assim você me ajudará com o crescimento do canal e estimulando a criação de mais conteúdo por aqui. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.